Bom dia, feliz sábado, sejam todos muito bem-vindos em mais um estudo da Escola Sabatina Interativa, diretamente aqui da Igreja Adventista Central de Curitiba. E você, amigo internauta que nos acompanha de perto aqui de Curitiba, do Paraná e de cada lugar do Brasil, é muito bem-vindo. Tem uma equipe aqui, como vocês viram no culto, especial, que faz tudo com muito carinho para que a gente possa continuar neste momento falando do amor de Jesus e aprendendo cada vez mais sobre ele. E a lição do trimestre vai caminhando com o tema missionários. Se você ainda não tem a sua, ainda dá tempo de participar e poder ter esse momento de comunhão diária tão especial, de forma didática, inspirada e que a gente aprende muito e pode melhorar como cristãos. Basta você acessar o site cpb.com.br e, claro, participe conosco. Nós queremos ouvir os teus comentários durante o que a gente vai falar aqui, porque essa escola sabatina interativa é feita para você, de todos os lugares. Sem vocês aí do outro lado, nós não estaríamos aqui para dividirmos esse aprendizado. Então, comente, mande a sua opinião, fale de onde você está. Nós queremos essa igreja aqui com vocês aí, igreja virtual, queremos te conhecer, tá bom? Ou ainda você pode acessar o nosso site facebook.com/ESI Curitiba. Lá a gente fica ligados durante toda a semana e continuamos aprendendo, falando dos tópicos diariamente que é apresentado aqui na lição. E se você quer mandar uma sugestão, um comentário, tirar dúvida, pedir algum estudo, basta você mandar um e-mail para esi@iagecentral.org.br. Mas é importante a tua participação. Hoje nós temos convidados muito especiais, tá? Olívio Ferraz, Marcelo Flores e sempre a nossa querida e doce mediadora Mônica Pellini, que sempre traz palavras especiais, que a gente aprende muito. Eu queria agradecer, né, a presença de vocês e, Marcelo, você pode fazer uma oração para a gente começar? Pai querido que estás nos céus, te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua revelação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra e de estarmos mais perto de ti. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, de todos que estão acompanhando essa recapitulação da lição. É o que te pedimos, o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos. Que bom que você está aqui conosco. Que bom que o Olívio e o Marcelo estão conosco, a Ana Paula também, sempre juntas. Nós temos estudado durante todo esse trimestre sobre vários missionários. Nós começamos falando sobre alguns personagens bíblicos, depois o auge da nossa lição, que foi o nosso maior exemplo de missionário, que foi Jesus, e agora nós vamos estudar sobre os frutos que Jesus deixou, né? Eu acho que os missionários que a gente recapitulou no começo da lição, agora são outros missionários, porque eles tiveram o exemplo de Jesus, né? Então, eu acho que muito mais preparados do que eles, impossível. E essa semana, especificamente, nós estudamos sobre a vida de Pedro. E Pedro tinha uma personalidade muito forte, ele é uma pessoa muito decidida, né? E muitos dizem que ele é o fundamento da igreja, né? Porque ele realmente era uma pessoa com uma personalidade, assim, envolvente. E aqui fala uma coisa muito bonita de Pedro, que diz que ele foi o primeiro apóstolo a proclamar a salvação aos gentios. Os gentios considerados na Bíblia eram as pessoas que na realidade não eram da igreja, que não conheciam a igreja. E ele trabalhou para conseguir uma igreja integrada, que eu acho que eles tinham muita dificuldade de aceitar as pessoas que não eram, digamos, dentro dos padrões da igreja, né? Que tinha toda aquela liturgia, aqueles costumes, e eu acho que a gente tem um pouquinho dessa dificuldade hoje em dia também, de aceitar os diferentes. Então a gente pensa assim, na época deles, eles eram muito preconceituosos, mas será que a gente também não é? Né? Numa pessoa que talvez não se vista nos padrões que a gente está acostumado, ou que não fale, né, as palavras que a gente está acostumado a ouvir, e a gente tem que realmente ter essa aceitação, né? E Pedro, ele foi o primeiro que integrou, né? Porque ele veio para reforçar que o amor de Jesus, a salvação e todo o sacrifício de Jesus não era só para aqueles que eram da igreja, mas para todas as pessoas, né? E aqui ele começa, Olívio, falando a nossa lição de uma ocasião muito impressionante que a gente chama de Pentecostes, né? Que fala do envolvimento de Pedro no Pentecostes. Explica pra gente o que é isso. Então, inicialmente, um bom dia a todos aqueles que estão acompanhando mais uma vez esse estudo, a todos que estão presentes aqui
atrás dos vídeos, né, pela internet, Pentecostes era uma festa que acontecia na época, instituída há muito tempo atrás, ao povo de Israel, que ocorria 50 dias após a Páscoa, né? Então nós vemos aqui que coincidentemente Jesus ele foi morto, ressuscitou na Páscoa. Então esse período que os apóstolos agora estavam reunidos era justamente 50 dias após, ou seja, na festa de Pentecostes. E naquela ocasião havia assim uma grande confluência de pessoas que vinham do mundo todo para as festividades em Israel, em Jerusalém. E quando eles estavam reunidos, talvez ali fosse a grande oportunidade da mensagem alcançar pessoas que estavam vindo até Jerusalém, não é? Então Deus operou aqui um milagre, algo que Jesus havia prometido. Ele, quando esteve aqui na terra, ele disse: é necessário que eu vá para que o outro Consolador seja enviado. Então, seria o Espírito Santo. E nesse momento, enquanto eles estavam reunidos, a Bíblia relata que houve uma grande comoção entre as pessoas, porque foi vista ali uma manifestação sobrenatural, né, do Espírito Santo sendo derramado sobre cada pessoa. E a Bíblia descreve na forma de línguas de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada pessoa que ali se encontrava. Nós tínhamos ali um grupo menor de 12 discípulos que acompanharam Jesus, né? Matias aqui já fazia parte do grupo, no lugar de Judas. Mas temos um grupo um pouco maior de discípulos, em torno de 120 pessoas. Então, essas pessoas, naquele momento, foram capacitadas para dar início a essa grande missão de alcançar o mundo, essa grande obra missionária. E é nos relatado que cada um que ali estava conseguia entender aquilo que estava sendo dito, que estava sendo pregado no seu próprio idioma. Então, aqui seria o que hoje nós conhecemos como o dom de línguas. Interessante notar que essa língua era uma língua estrangeira, não era uma língua estranha, que as pessoas não compreendiam. Era uma língua que cada qual se admirava por estar compreendendo no seu próprio idioma. Alguns comentários, até relatados no livro de Atos, nos diz que essas pessoas estavam admiradas porque quem estava pregando, quem estava falando, eram pessoas simples, pessoas que não tinham assim uma formação acadêmica que os capacitasse a falar em outras línguas, outros idiomas. E mesmo assim eles estavam compreendendo, naturalmente. Então aquilo, se não fosse por uma ação do Espírito Santo, uma obra direta da parte de Deus, essa grande missão ela não teria tido esse impulso tão grande, porque a melhor oportunidade era aquela, onde todas as pessoas estavam reunidas, vindo de todos os lugares do mundo, para as festividades. E foram surpreendidos por essa missão. E hoje o pastor Paulo falou bem, a igreja estava reunida num local restrito e saiu, foi para fora, para alcançar essas pessoas naquele momento. E essas pessoas então foram alcançadas pela mensagem do Advento. E qual era a ênfase? Até eu vou ler aqui, onde Pedro, em Atos 2, 38 e 39, que é a frase-chave da semana, disse assim: respondeu-lhes Pedro, porque os comentários que eram feitos é de que eles estariam embriagados. As pessoas que criticavam, olha, eles estão embriagados, porque é uma confusão. Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe no tempo, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então aqui nós podemos até nos incluir. Porque muito embora ele fale distância, ele estava se referindo à distância física, mas também à distância temporal, ao longo da história, que seriam alcançadas por essa mensagem. Sim, e que somos todos, até hoje em dia, alcançados pelo Espírito Santo, né? Exato. Depois, um pouquinho mais adiante, fala sobre um homem que não era um homem qualquer, né, Marcelo? Era um oficial do exército romano chamado Cornélio. Fala da história do Cornélio para nós. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos da Igreja Central para repassarmos a lição. É muito interessante na história de Cornélio, porque se nós estudamos o Pentecoste judeu no primeiro dia da lição, no segundo dia a gente vê um Pentecoste no meio gentil, que começa com Cornélio. Quem era Cornélio? Cornélio era uma pessoa importante naquele contexto romano, um líder do exército romano, e, portanto, tido pelos judeus como alguém, um inimigo, não é verdade? Como um inimigo do povo judeu. E ele
A lição ela sempre vem no sentido de nos ensinar alguma coisa para a nossa vida prática, para a nossa vida de missão, nesse contexto que nós vivemos hoje, né? O exemplo de Pedro vem nos trazer paradigmas muito claros daquilo que a gente deve e daquilo que a gente não deve fazer no nosso contexto. Em relação a Cornélio em específico, inclusive um dos comentaristas faz essa observação, os romanos eram tidos inclusive como porcos, né, para eles. Por isso eles não se misturavam com os romanos. A gente tem que entender a moldura em que Pedro está inserido. Pedro está inserido numa moldura que ele é, obviamente, um judeu. E sendo judeu, ele recebeu de Deus as informações e os parâmetros que ele deveria viver como judeu. Quando ele recebe a missão de ir até os gentios, esse paradigma ele é confrontado. E por isso a resistência de Pedro em ir até os gentios, né? Mas me chama a atenção na história de Cornélio, 2 versos que estão ali no livro de Atos, no capítulo 10, que diz 2 características muito importantes dele. A primeira é que ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Diz ainda o texto em Atos 10, que Cornélio estava esperando por eles. Eles quem? Aqueles que estavam vindo em nome do Senhor, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Essas 2 características nos demonstram e nos dão a ideia de algo que a gente tem em contato e na nossa realidade missionária hoje, né? Fora do nosso ambiente de igreja e na busca da missão que nos foi dada, nós vamos nos deparar com pessoas exatamente assim. Pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus, né? Pessoas que fazem a obra de Deus pela lei que está inscrita em seu coração, né? A lei natural que está inscrita em seu coração, mesmo sem terem recebido toda a verdade. Isso é muito interessante. Eu ainda comentava com um amigo sobre essa passagem em particular, uma pessoa do meu conhecimento próximo, que não conhece a Deus em toda a sua extensão. Mas é exatamente esse o quadro, é uma pessoa piedosa, temente a Deus, que busca a verdade divina dentro daquilo que ela já recebeu de verdade. E que a nossa missão é, assim como Pedro, quebrar os paradigmas daquele mundo perfeito que a gente tem, daquele mundo que a gente recebeu e que nos aculturou de alguma forma, para chegarmos até essas pessoas, rompendo esses limites que foram impostos por nós mesmos e não pela verdade divina, né? A lição falava aqui ainda num texto muito importante de Ellen White, que diz o seguinte: crendo em Deus como Criador do céu e da terra, Cornélio o reverenciava, reconhecia sua autoridade e procurava seu conselho em todos os negócios da vida. Ora, Cornélio era um pagão, diz a própria lição, mas ele buscava ao Senhor em todos os negócios da vida, o conselho do Senhor em todos os negócios da vida. Isso é um paradigma, inclusive, para nós, que muitas vezes fazemos as coisas sem buscar o conselho do Senhor. Era fiel a Jeová em sua vida doméstica, em seus afazeres, em seus deveres oficiais. Erguera em seu lar, e essa é a nossa primeira missão, levar o Evangelho para o nosso lar, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para aqueles que estão à nossa volta, não é? Ergueram o altar em seu lar, pois não ousava efetuar seus planos, nem encarar suas responsabilidades sem o quê? Sem o auxílio divino. Estamos falando de alguém gentil, pagão. E para quem nós imaginamos que o Evangelho tinha que chegar. Ele ainda não havia chegado na sua completude, mas já estava na vida de Cornélio. Finalmente, dizia a lição ainda deste dia, assim o que podemos ver é que esse gentil, favorecido por Deus, um homem devoto, ainda tinha muitas verdades a aprender. Vocês vão se lembrar que o texto diz que a primeira atitude de Cornélio ao se deparar com Pedro é se ajoelhar perante ele. E Pedro o corrige. Eu sou homem como você, fique em pé, né? Por quê? Porque embora ele fosse alguém temeroso a Deus, temente a Deus, ele era uma pessoa que ainda não tinha conhecido toda a verdade. E é o processo que todos nós vivemos, de conhecer toda a verdade. Talvez nós estejamos na escala um pouquinho à frente de outras pessoas, mas outras pessoas estão à nossa frente. O nosso coração tem que continuar aberto para as verdades que nós vamos receber. Exatamente. Mônica, posso até fazer um comentário em cima disso que o Marcelo falou? Interessante assim, a gente trazer para o momento, né, que nós vivemos. Porque veja que o Marcelo falou uma coisa interessante, que enquanto nós relatamos aqui que havia o Pentecostes ali para o povo, que havia sido comissionado por Jesus, ele também estava acontecendo para as pessoas que estariam recebendo a mensagem. Então a atuação do Espírito Santo, ela é dupla, né? Porque ela trabalha tanto com aquele que vai levar a mensagem, que está servindo de instrumento para propagar essa mensagem, como no terreno sobre o qual será lançada a semente, onde a palavra será alcançada, né? Então Cornélio ele já estava sendo preparado pelo Espírito Santo para receber uma mensagem
Deus trabalhava com Pedro, estava preparando Pedro para esse encontro com Cornélio e preparando Cornélio para ter esse encontro com Pedro. E dá para ver bem aqui que ele tinha um coração puro e sincero, né? Isso aqui acho que é o ponto fundamental, Exato, né? Ele estava disposto, né, a aceitar o que fosse. E foi um fato tão importante, né, Ana, que a lição ela coloca 2 dias só para falar sobre a conversão desse homem, né? O que mais que ele fala ali? Exatamente. Eu acho que o ponto máximo aqui da conversão de Cornélio é justamente essa vontade dele em seguir e conhecer esse Deus que falava ao coração, como o Marcelo falou, né, intimamente ali, intuitivamente, sem conhecer ainda qual era a religião, a doutrina dos judeus, mas ele conhecia a um Deus. E em Atos 10:33 nos dá esse exemplo claríssimo, né? Ele fala aqui: portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Sendo ele um gentil, ele não hesitou em nenhum momento, ele não teve nenhum tipo de dúvida acerca daquilo que lhe inspirava a ser feito. Como pode? Ele não tinha sido orientado, ele não sabia quem era esse Deus, mas ele cumpriu o seu chamado. E para a nossa vida, para nós que somos talvez gentios, ainda que estejamos dentro dessa igreja, quantas vezes Deus nos fala algo e a gente fica em dúvida? Nós não colocamos aquilo como verdade, não acreditamos, e Cornélio não. Ele aceitou, ele cumpriu, né? Aqui, a lição nos traz uma pergunta: quais palavras de Cornélio a Pedro demonstram que, apesar da sua falta de conhecimento, ele entendia que seguir o Senhor também significava obedecer-lhe? Então isso é muito incrível, como Deus pôde preparar, né? O Olívio também comentou, ele trabalhou com Pedro, que precisava se quebrar, né? Se livrar do seu preconceito, porque tinha um grande evangelho para ser pregado para muitas pessoas que eles julgavam não ser merecedoras. E Deus é um Deus inclusivo. Ele quer a participação de todos os seres humanos da Terra, por mais diferentes, por mais distintos que sejam da gente, ele quer chegar e alcançar cada uma dessas vidas. E aqui ele tem um ponto importante, né? Como vimos, Cornélio era um gentil, que foi falado, temente a Deus, embora ainda tivesse muito a aprender, como ocorre com todos nós. Ele precisava dessa orientação. Então Deus deixou essa parte, né? Contudo, seus jejuns, orações, esmolas revelavam um coração aberto ao Senhor. Assim, quando chegou o tempo certo, Deus atuou maravilhosamente em sua vida. É importante, portanto, ser lembrado nesse relato que, embora o anjo tivesse aparecido a Cornélio, não pregou o evangelho para ele. Ele deixou essa parte justamente para Pedro. Por quê? Nós precisamos de uma orientação certa. Isso também é interessante para você que está nos acompanhando, talvez você não conheça, esteja começando um estudo bíblico. É muito importante a luz, a fonte que você vai beber. Quem é essa fonte que você vai aprender esse conhecimento? Então Deus deixou justamente para Pedro, seu servo que estava capacitado, instruído e conhecedor da sua palavra, para inserir aquele gentil dentro daquela grande verdade. E logo depois disso, Pedro teve uma visão inusitada, né, Olívio? Ele sonhou com alguns animais, e se não for muito bem estudado isso, dá a impressão de uma visão de hábitos alimentares, né? Como é que... Isso é importante ter a orientação correta, né? Deus deixou justamente para Pedro, reforça aí esse gancho da boa orientação. Até a gente pode rapidamente fazer uma abordagem sobre isso também, mas pegando um gancho aqui no que a Ana falou, o anjo apareceu. Então ela falou que Pedro seria a pessoa escolhida por Deus, estava comissionada e mais bem preparada para dar aquela orientação, né? Mas eu pergunto para vocês, o anjo não seria mais capacitado que Pedro? Com certeza. Agora vejam a beleza do plano de Deus, né? Porque ele trabalha tanto no coração da pessoa que está recebendo a mensagem, como no coração da pessoa que está transmitindo essa mensagem. Eu sempre digo, quando eu estudo a lição, normalmente, estudar a lição, você tem um aprendizado. Agora, quando você estuda a lição para transmitir algo mais para as pessoas, ou seja, como hoje, para mim o efeito é muito melhor. Você tem que se aprofundar mais. Eu acabo aprendendo muito mais, porque nós estamos aqui discutindo, cada um tem uma impressão, a gente troca ideias e acaba, assim, sendo beneficiado com esse estudo que é não apenas por mim, né? Eu não fiquei restrito ao que eu estudei, estou aqui aprendendo com vocês também.
Então veja assim, Pedro naquele momento ele foi usado por Deus, porque Deus queria também quebrantar o coração de Pedro e transformar, mudar o pensamento dele. De que maneira? Vejam, apareceu que ele teve uma visão, né, em Atos capítulo 10 mesmo, né, você está revelando isso, que Pedro teve uma visão de descer um lençol dos céus com toda espécie de répteis e animais imundos. Então vamos parar e pensar uma coisa. O que isso significava nós já sabemos, porque dentro desse contexto, Pedro deveria estar trabalhando com os gentios, aqueles que eram considerados pelos judeus como imundos. Então era uma representação, era um simbolismo. E Deus pede para Pedro, né? Toma, mata e come. Né? E isso acontece mais de uma vez. Pedro não faz nada daquilo por duas razões. Primeiro, que não seria natural para ele como judeu se alimentar fisicamente de algo impuro, imundo, porque aquilo fazia parte da orientação de Deus. Agora, segundo aspecto, ele estava tentando até entender o que aquilo significava, porque aconteceu mais de uma vez para ele. E depois é revelado, para ele, ele compreende que aquilo, na realidade, era para que ele entendesse que para Deus, todas as pessoas que se aproximam dele, elas são purificadas através do sacrifício de Jesus. Nós podemos, com as nossas imperfeições, com a nossa impureza, buscar a Deus independentemente da nossa origem. E os judeus, eles tinham uma origem privilegiada, mas que havia cessado e que Deus havia dito que a partir de agora todos os povos teriam a oportunidade de se tornar o povo, o Israel espiritual, como nós também temos essa oportunidade. Então o que acontece aqui? Esse processo aconteceu com Pedro e estava acontecendo paralelamente com Cornélio. Esse processo acontece também com a gente hoje e acontece no coração das pessoas com as quais Deus nos colocará em contato. Por que razão? Porque ele vai fechar esse plano através dos seres humanos. Ele poderia mandar anjos, não manda. Ele pede para a gente. Por quê? Porque nós precisamos exercitar tudo isso. A partir do momento que nós estamos exercitando, nós estamos nos alimentando, estamos nos fortalecendo. E agora, abrindo parênteses aqui em relação a essa questão de confusão que há sobre isso. Uma questão que me ocorreu uma vez. Eu paro e penso assim. No Evangelho de Marcos tem uma passagem onde os discípulos estavam lá, lavaram as mãos e vieram e foram repreendidos pelos judeus porque estariam comendo sem lavar as mãos. E Jesus os repreendeu dizendo que o que contamina o homem não é o que entra, é aquilo que sai da boca do homem, não é aquilo que entra na boca do homem. Tá? Ele está dizendo, gente, estão preocupados com esse detalhe de higiene, uma questão de saúde que é prática, é válido? Ok. Mas o que é mais importante que isso? É a questão do que você está colocando para fora, o que você está trazendo do seu coração para a vida das pessoas. Isso que vai contaminar as pessoas. Quem é que estava com Jesus naquela ocasião? Os discípulos. Para quem Jesus estava falando? Para os discípulos. E a interpretação daquele contexto bíblico é que Jesus teria purificado os alimentos e a partir dali estavam liberados para comer qualquer tipo de alimento. Agora vamos voltar nessa ocasião aqui de Pentecostes, desse momento aqui. O que aconteceu? Para quem apareceu a visão? Para Pedro. Pedro não tinha estado lá? Sim. Naquela ocasião? Se naquele momento Jesus tivesse purificado todos os alimentos, nesse momento Pedro não teria resistido a matar e comer, digamos, fisicamente. Por que razão? Porque Jesus teria liberado. Mas como não houve essa liberação dentro do entendimento daquele que era um dos mais próximos de Jesus, evidentemente que a atitude dele nesse instante foi de resistir àquilo. Porque para ele aquilo nunca havia sido purificado, continuavam sendo animais imundos. Mas não é esse sentido. Eu estou dizendo isso por que razão? Porque algumas interpretações é de que nesse texto, que não tem nada a ver com alimentação física, material, tem sim com a questão da acepção de pessoas e de preconceitos, é que se interpretam de uma forma errônea. A questão da alimentação, que não havia isso, não houve, nunca houve. Então, Pedro continuou fiel aos princípios. E aquilo foi recolhido. Em nenhum momento ele transgrediu, em nenhum momento ele violou aquele pensamento dele. Mas aquilo ficou na mente dele e ele acabou entendendo que Deus estava preparando para ele um caminho junto aos gentios que não eram judeus para levar a palavra, para levar o alimento, o pão da vida, o verdadeiro alimento. Então é dentro desse contexto aqui que nós devemos refletir e entender. E a Bíblia fala aqui, né, que ele continuou, né, perplexo. Ele continuou perplexo ali, tipo... incomodado com aquilo, sim. E se você ler o contexto inteiro, você consegue entender isso claramente, né, o livro. Claro. E interessante que, vindo esses gentios, né, se convertendo, eu acho que muitos problemas acabaram surgindo, né, Marcelo? E assim, eu achei interessante que eles se reuniram para fazer um decreto.
daquilo que realmente era importante e aquilo que eram apenas costumes, né? Como é que foi esse decreto? Quero voltar um pouquinho numa palavra que você usou, contexto. Todas essas lições que a gente está vendo aqui, todas elas têm uma moldura, né? Pedro era um judeu, então a gente precisa ver a visão de Pedro para o que está acontecendo dentro da moldura que ele recebeu do judaísmo. Quando a gente fala dos animais no lençol, a gente precisa entender o contexto, qual que é a moldura agora. A moldura é aonde está localizado o texto bíblico. Ali não se discutia, como o Olívio já falou, não se discutia alimentos. Ali era duas pessoas recebendo em dois locais diferentes visões para que elas pudessem, em algum momento, ter uma intercessão e, através dessa intercessão, a missão ser cumprida e o evangelho chegar a algumas pessoas. Dentro dessa mesma ideia, nós temos agora um novo contexto, uma nova moldura. E essa moldura qual que é? A de interpretar essa questão do decreto de Jerusalém, que muitas pessoas têm bastante dificuldade. Por que tem dificuldade? Porque tiram o texto do seu devido contexto para tentar embasar outras crenças a partir dessa concepção, né? O que estava sendo discutido especificamente nesse decreto de Jerusalém, nesse concílio que houve em Jerusalém entre os apóstolos? Só uma questão: circuncisão. Circuncisão. Aí você precisa prestar atenção em o que a circuncisão ela representava para os judeus. Ora, o povo judeu ele foi eleito por Deus, primeiro, por Deus, como um povo separado para uma determinada missão. Os judeus recebem essa carga cultural, essa carga quase que genética da religião deles, dentro dessa moldura, de que eles são o povo escolhido, de que eles são o veio, né, a forma, o instrumento de salvação de Deus para um mundo que perece à volta deles. Dentro de toda essa caracterização é que aparece o Concílio de Jerusalém, para discutir uma coisa específica: circuncisão. Não se estava discutindo ali mais nada. As pessoas olham para esse texto e são tentadas a falar assim: agora aos gentios a gente tem que compreender o seguinte, só estão proibidos a adoração aos ídolos, né? Só estão proibidos a imoralidade sexual e o consumo de alimentos sufocados, né? De animais sufocados. Mas não era disso que estava sendo tratado ali. Essas questões foram liberadas após o concílio para os gentios, né, que estavam se aproximando da pregação da mensagem, por força, né, por força desse contexto maior, que era de levar o evangelho para esse povo. Não estava diretamente relacionado com outras questões que eles não tinham problema nenhum. O Olívio bem falou aqui. E o texto bíblico, inclusive, nos deixa isso muito claro. Eles conheciam todos os contextos do judaísmo, todas as leis que foram entregues por Deus para a divulgação do evangelho e para que isso fosse levado para as outras pessoas. De forma que não se precisava explicar todas as questões. A questão era uma só: circuncisão. Circuncisão. Quando a gente se foca no devido contexto, a gente compreende que eles tentaram, hoje a gente percebe as pessoas tentando levar essa discussão para um sentido mais amplo, mas que estava mais restrito dentro do contexto bíblico. Verdade. A gente já está chegando ao final das nossas considerações e eu queria saber, Ana, você tem alguma palavra final para deixar para aqueles que nos assistem, alguma coisa que te chamou mais atenção no contexto da lição? Eu me impressiono a preocupação que Deus tem em levar sua mensagem salvadora, acesso à fonte da água da vida, esse Deus que tudo cura, que nos tira tristezas, aflições, que conhece nossa alma em profundo. E ele leva isso de forma assim, muito plural para cada um ser humano, independente da cultura, de onde ele tenha nascido, e mostra com Cornélio. Ele, de maneira especial, usando Cornélio, um servo seu, um divulgador da sua palavra, ele mostra as mesmas experiências sobrenaturais quando ele lhe traz revelação. Então Deus é um Deus sobrenatural com todo ser humano. Ele tem uma preocupação especial comigo, com você e com cada um ser vivente dessa terra. Ele quer alcançar vidas, ele quer transformar. Então, esse Deus é incrível. Amém. Olívio, tuas considerações finais. Eu achei interessante que quando você fala da vida de Cornélio, ele tinha uma vida assim, digamos, correta. Era uma pessoa que levava uma vida de acordo com os padrões. É uma pessoa assim que era uma pessoa boa, uma pessoa que ajudava os pobres, uma pessoa que se preocupava com a família, uma pessoa que orava a Deus, ele procurava fazer tudo que é correto, né? Contudo, olha só, a conclusão que nós podemos chegar é que, até anotei aqui,
peguei essa frase. O cristianismo possui uma mensagem singular que reivindica a exclusividade como fonte de verdade para a salvação. Ou seja, de nada adianta a gente se fazer valer das boas coisas, das boas obras, dos bons pensamentos, das boas intenções, se nós não estamos vivendo a exclusividade do cristianismo como fonte de verdade que conduz à salvação. Jesus falou, ele é o único caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas através do que você vai chegar? Através do que você vai atingir o conhecimento, se não for através da prática verdadeira do cristianismo? O que é o cristianismo? Imitação de Jesus, Jesus Cristo. Então esse é o ponto que eu vejo assim como mais desafiador para nós, é a gente não procurar se basear nas boas intenções do nosso coração, nas nossas supostas boas obras, não é? Porque isso não vale nada diante de Deus. É você ter um coração puro, sincero, disposto a receber a influência do Espírito, aquele mesmo Espírito que atuou no coração de Cornélio e de Pedro, para a gente poder compreender a essência dessa verdade que vem através da prática do cristianismo, dessa verdadeira religião. Então esse é o pensamento assim que me veio, que a gente poderia sintetizar um pouco o estudo dessa semana, né? E para você, Marcelo? O contexto da lição é missão, né? E o exemplo de Pedro, ele me traz pelo menos 2 paradigmas que eu creio que a gente deve ter muito claro na nossa perspectiva de missão hoje. A primeira é a seguinte, de que nós não devemos nos tornar pedra de tropeço para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Não devemos tornar o caminho mais estreito do que ele realmente já é. A gente precisa realmente da iluminação do Espírito, a gente precisa realmente da presença de Jesus e do conhecimento de Jesus e da sua iluminação na nossa mente e no nosso coração, para que a gente não atrapalhe o caminho da salvação para nós e para as pessoas com que nós temos contato. Esse é um ponto. O segundo ponto é que também, assim como a gente percebe em Cornélio, que ainda não conhecia algumas verdades e que Pedro chega com ele com a salvação, com a mensagem da salvação, e ele aceita, mas ele ainda precisa ser preparado para esse caminho que leva até o céu. Então, se de um lado a gente não pode estreitar demais, a gente tem que tomar do outro lado de não abrir demais também esse caminho, né? E me parece que Pedro é o exato paradigma disso, porque num momento ele é pedra de tropeço para a salvação. Ele é pedra de tropeço para as pessoas não chegarem até a porta da salvação, e Deus puxa a orelha dele e fala, veio para cá, e ele entende, né? Mas agora ele, dentro do seu amadurecimento espiritual, agora ele está do outro lado. E agora que ele chamou essas pessoas para a salvação e está caminhando junto com elas para a salvação, ele também tem que ser um paradigma de mostrar qual é o caminho correto. Que esse caminho não é largo demais, ele tem um tamanho exato. Ele é o caminho, a verdade e a vida, a própria pessoa de Jesus. E a gente precisa aprender a ter essa sabedoria que só pode vir do céu, né? Só pode vir do próprio Jesus, de encontrar esse caminho e andar com ele até o fim. Amém. Eu queria só terminar aqui lendo um pronunciamento que está aqui na parte de sexta-feira, que diz o seguinte, ó: a mesma luz e glória que se refletira sobre os judeus circuncidados brilhou igualmente na face dos incircuncisos gentios. E essa mesma luz é a luz do Espírito Santo, né, que é dado a todos. Isso era uma advertência de Deus a Pedro para que não considerasse pessoa alguma inferior a outra, porque o sangue de Cristo pode limpar de toda a imundícia. E que a gente tenha isso no nosso coração, né, que ninguém é melhor do que ninguém. E que somos todos iguais perante Deus e que Ele veio morrer por cada um de nós individualmente e todas as pessoas podem ser alcançadas. Muito obrigado pela participação, obrigado pela participação de todos. Nós vamos encerrar esse momento com uma palavra de oração. Eu queria que o Olívio nos dirigisse, por favor. Vamos orar. Bondoso Pai, te agradecemos pela oportunidade que tivemos nesta manhã de recapitular este estudo, de trazer estas ilustrações, estas menções bíblicas para a nossa vida diária, procurando assim, Senhor, compreender mais a respeito deste caminho que nos conduzirá à salvação. Queremos pedir a Tua bênção sobre cada pessoa que participou deste estudo, toda esta equipe que está aqui diariamente envolvida nesse trabalho de alcançar pessoas através da internet, que as pessoas que estão participando deste estudo, do outro lado, possam também sentir a Tua presença, Senhor, e juntos trocarmos experiências, trocarmos conhecimento e assim exercitarmos o cristianismo que envolve relacionamentos. Prepara-nos para a Tua volta, Senhor, purifica o nosso coração,
traduz a nossa vida como imitadores de Jesus e ajuda-nos, Pai, a alcançarmos essa graça. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos terminando mais uma Escola Sabatina Interativa. Agradecemos, claro, sempre a sua participação e desejamos que você possa estar durante a semana conectados ainda conosco através do facebook.com/ESI Curitiba. Nosso e-mail de contato também, para que você possa enviar sua sugestão, seu comentário, fazer alguma solicitação, tirar dúvidas, pode enviar que a gente repassa para todos os nossos colaboradores aqui. O nosso e-mail é esi@iagecentral.org.br. E se você ainda não está participando, fazendo a lição, eu faço um convite especial para que você tenha essa experiência de diariamente conhecer, dedicar um tempo, parar, sair da correria e se aprofundar mais na palavra de Deus, que ela vai revelar coisas importantíssimas para a sua vida. cpb.com.br, lá tem todos os dias, tá bom? E agradecer a participação ainda especial do Guilherme, que é apresentador, sempre está contribuindo com a gente, e ele deixa uma mensagem final que é muito interessante, que foi de encontro ao que o Marcelo falou. É possível que nós, convertidos, venhamos a afastar perdidos da mensagem por descuido, da interpretação da salvação? Que fica essa mensagem. E o convite especial ainda para que você possa estar aqui conosco aos sábados. Os cultos são às 9h30 e quarta-feiras às 19h30. Esperamos você e, se Jesus não voltar, até o próximo sábado.